mais agastada do que o que eu estava a contar, sinceramente. E depois, em função da intervenção e de a ter ouvido, percebi porquê. Percebi que houve, enfim, um conjunto de acesso a documentos privados, aos quais, como ele disse, e bem, só haveria acesso no âmbito de um inquérito criminal normal, com autorização de um juiz de instrução criminal, que poderia não autorizar, e, portanto, ele autorizou de motu próprio, portanto, por sua própria iniciativa. Tudo isto é novo no espaço público. E eu percebo que isso o tenha incomodado e agastado durante este tempo. Portanto, surpreende-me a mim e acho que surpreende a toda a gente, porque houve aqui uma dimensão da investigação que nós não tínhamos conhecimento. Dito isto, é evidente que o Primeiro-Ministro está habituado a estar nos holofotes, está habituado a que toda a gente esteja a falar dele bem e mal em todos os momentos, é normal. Mas esta é uma questão diferente, é uma desconfiança diferente e ele sabe bem a importância disso, contrariamente às declarações infelicíssimas da Iniciativa Liberal, a dizer que esta questão não interessa nada, que isto foi resolvido pelo povo. E, assim, nem percebo bem onde é que estava, em que lugar tinha a cabeça a Mariana Leitão para dizer uma coisa desta, enfim, uma enormidade destas. Mas independentemente disso, o Primeiro-Ministro tem bem noção que isto era algo que o punha em causa a si, do ponto de vista pessoal e político, e portanto essa libertação, porque é que me surpreende? Perguntou-me várias vezes. Eu acho que eu não imaginava que ele tivesse sob tanta pressão. Acho que é isso. É por isso que me surpreende, não é? E percebi isso agora. Porque se não tivesse sob tanta pressão, apesar pessoalmente... de eu ter dito que esteve tranquilamente todo o tempo à espera desta decisão. Eu conheço mais com essa tranquilidade. Com essa tranquilidade. Aqui a minha questão tem muito a ver com os fundamentos do Ministério Público, que para já não são conhecidos. Nós temos um comunicado da Procuradoria-Geral da República. Era ou não importante, existe um impedimento por lei que isso aconteça, mas era ou não importante, até para o próprio Primeiro-Ministro, conhecermos o relatório final deste arquivamento da averiguação preventiva? Sim. O simples facto de estarmos a falar disto significa que era importante. Ou seja, já se percebeu qual era o crime que estaria em causa, ou que esteve sob investigação, não é? O recebimento indevido de vantagem. Agora, independentemente disso, penso que o simples facto desta pergunta estar a ser feita, e de eu já ter ouvido ser feita 2 ou 3 vezes até chegar aqui, significa que vai ser a pergunta que vai ser feita durante as próximas horas ou dias, e, portanto, o esclarecimento beneficia. Porque neste momento, e sobretudo em face da intervenção que Luís Montenegro teve, aquilo que ele mais quer é que se vire a página e que não fiquem pontas soltas, não é? Vamos... Eu acho que esta decisão verdadeiramente não surpreende ninguém. E aqui também não quero ser injusto com o Procurador-Geral da República. Já muitas vezes aqui o critiquei, com posições substantivas, e agora aqui quero defendê-lo. Defendê-lo nesta dimensão. Quando ele disse que vinha uma prenda de Natal, não é? Eu penso que era isto, foi esta a expressão. Mas depois, mais tarde, dizer que o Ministério Público não dava prendas a ninguém. Sim, ele depois tentou recuar, foi uma certa infelicidade. Eu penso que o jornalista, quando coloca essa pergunta ao Procurador-Geral, seria para a própria Procuradoria a resolução do caso. É diferente do que o resultado. Embora toda a gente ficou a perceber que era o resultado e de alguma forma ficou-se a intuir que o resultado acabaria por ser este. Mas aqui, volto a dizer, quero ser justo com o Procurador-Geral da República, porque a resposta, infeliz é certo, foi à pergunta feita como ela foi. Era bom para a Procuradoria. E se nos lembrarmos, o Procurador-Geral da República disse várias vezes, para ele era difícil de justificar que tivesse esta averiguação preventiva tanto tempo parada, sem ter uma solução. Portanto, ter uma solução era um presente de Natal para a Procuradoria-Geral da República, e isso percebe-se. Virar a página, como diz o André Coelho Lima, era importante para esse virar de página, de facto, conhecermos aqui o despacho de arquivamento e o relatório final do Ministério Público. Julgo que sim, até de forma pedagógica. A verdade é que esta expressão averiguação preventiva é relativamente nova no espaço público e era importante perceber-se exatamente o que é que aconteceu. Mas eu queria voltar um bocadinho à política, porque nós tendemos a esquecer-nos, e até a propósito das declarações que o André Coelho Lima aqui citou, da Iniciativa Liberal. Não, eu sei. Mas a verdade, com tudo isto, é que nós tivemos umas eleições legislativas em que os líderes dos 2 maiores partidos em Portugal, o PS e o PSD, falo de dimensão estrutural, foram a eleições, cada um deles com uma averiguação preventiva pendente. Ou seja, isto tudo acaba com, poucos meses depois das eleições, a vermos ser arquivadas 2 averiguações preventivas que atingiram os 2 principais líderes dos 2 maiores partidos, com ganhos evidentes para um terceiro partido que consegue, aliás, ser o segundo partido com mais deputados no Parlamento neste momento.
E esta dimensão é aquela que eu gostaria de destacar, porque o desconforto que André Ventura hoje demonstrou quando foi questionado não era um desconforto de quem tinha dúvidas políticas e reconhece que o assunto está do ponto de vista judicial fechado. Era o desconforto de quem tem menos um elemento para arrastar tudo e todos nessa ideia de que todos somos culpados de alguma coisa, não importa o quê. No entanto, este caso teve também custos sérios para o Partido Socialista, que viu diminuído em com certeza, parlamentar. Mas tudo isto sempre no plano político, porque, e eu não acho demais dizer isto, porque do ponto de vista judicial, isso é algo que o Partido Socialista não deve, que não é imputável ao Partido Socialista ter acontecido. O Partido Socialista fez perguntas no Parlamento, tudo isto poderia ter sido resolvido se muito menos informação do que agora o Primeiro-Ministro diz que teve que fornecer tivesse sido dado ao Parlamento, como, na minha perspectiva, é um direito do Parlamento. Então é de lembrar que este caso levou o país para eleições antecipadas. Levou por escolha própria e numa jogada própria do Primeiro-Ministro e numa jogada vencedora, julgo que isso é inequívoco. Claramente vencedora. O André dirá que por erros próprios do Partido Socialista, mas eu volto a destacar, é que os vencedores e os vencidos dessa disputa são uma coisa. Outra coisa é, pela segunda vez consecutiva, tivemos umas eleições legislativas onde o tema era quase sempre este e isso tem um vencedor claro. E o arquivamento não vai ter o regresso à normalidade nestes temas. Não vai significar isso, como nunca significou noutros casos que já aqui comentámos. Há um antes e depois desta decisão do Ministério Público. Não vai resolver do ponto de vista político e da relação com os populismos. O que é que isso muda na atitude do Primeiro-Ministro, do próprio Governo e até da AD? Vai Luís Montenegro procurar agora ganhar outro tipo de proveitos com esta decisão e forçar o país a eleições à procura de uma maioria, de facto? Não, isso penso que não. De certeza absoluta. Eu acho, aliás, não percebia que a pergunta ia acabar aí. Eu já estava a preparar a resposta na primeira parte da pergunta, se isto vai mudar alguma coisa na atitude do Primeiro-Ministro do Governo. Penso que não vai mudar nada. Daí quando eu ter dito que me surpreendeu esta forma agastada de reagir, porque eu pensei, eu imaginava mais tranquilo com a investigação, até porque a acompanhava, foi ouvido e tudo mais. Agora, portanto, em termos substantivos, acho que não vai mudar nada. Eu, aliás, não pude ouvir todos os candidatos presidenciais, mas queria dizer que eu vi Marcos Mendes e Gouveia Melo e revejo-me mais naquilo que eu vi Gouveia Melo a dizer, que disse de forma muito clara, tem agora o Primeiro-Ministro condições para poder trabalhar. Ele até disse que estava satisfeito com esta decisão e, aliás, tenho ouvido toda a gente no espaço público a dizer que está satisfeito com esta decisão. António José Seguro não fez grandes comentários, prefere primeiro conhecer mais elementos do próprio espaço. Certo, mas que supostamente não podemos conhecer, não é? Mas pronto, mas a satisfação é nacional, é no sentido, independentemente do Primeiro-Ministro ser o Presidente do PSD ou ser de outro partido qualquer, há o Primeiro-Ministro de Portugal que está sob investigação, enfim, não é propriamente uma investigação criminal, mas é esta especialidade que agora se decidiu, enfim, criar, mas a verdade é que a retirada dessa suspeição é obviamente positiva. E aquilo que disse Gouveia Melo, que achava que estava satisfeito nessa dimensão e que agora o Primeiro-Ministro tinha condições de serenidade para trabalhar, acho que é uma declaração responsável e, nesse sentido, confesso que me revejo mais nas que eu vi de Marcos Mendes ao no fundo, vir pronunciar sobre a independência dos órgãos judiciais. Acho que essa caracterização não era necessária, acho eu, porque todos nós confiamos. Aliás, há pouco o Pedro perguntava na dimensão ética. Eu quero dizer que não tenho nada a dizer sobre a dimensão ética. Eu, independentemente daquilo que disse o Primeiro-Ministro, e tê-lo dito é melhor ainda, porque nós ficamos a perceber a dimensão da investigação que foi feita, mas independentemente dele o ter dito ou não, mesmo que não o tivesse dito, eu confiava na Justiça. Eu confiava na investigação que foi feita. E se vem um arquivamento, eu tenho que confiar no arquivamento. Eu sou, acima de tudo, um institucionalista. E só assim é que posso fazer críticas ao sistema, como várias vezes aqui faço, e faço ao centro nevrálgico do sistema. Mas eu confio. E, portanto, não é preciso apelar pela independência. Por isso, acho que o Primeiro-Ministro tem caminho para fazer, para continuar a fazer. Acho, pelo que se percebe hoje, que vai estar bastante mais aliviado, vão-lhe sair umas toneladas de cima, e acho que é seguir o caminho com esta tranquilidade e até humildade que ele usou hoje na expressão. Também acho que dispensa defesas como a que fez o líder parlamentar do PSD, que disse: temos um Primeiro-Ministro sério.
sinceramente, acho que a seriedade nunca se apregou de ninguém. Ele chegou... A seriedade pratica-se e sente-se. E as pessoas sentem-na, e a verdade é que as pessoas, aí sim, vou pegar no que disse Mariana Leitão, não sentiram que isto fosse suficientemente grave para não reconduzir Luís Montenegro.